Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News, Carioca News e Facção News. Sigam e curtam a página nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Curtam a página Favelas News. Se inscrevam no canal Rio de Janeiro News. Desde que vieram à luz novas informações sobre as organizações criminosas chamadas de milícias, como o fato de que Flávio Bolsonaro, PSL-RJ, empregou parentes e homenageou um miliciano do Complexo Rio das Pedras, essa favela da zona oeste do Rio de Janeiro tornou-se epicentro de um dos mais recentes escândalos políticos do país. Para desvendar o jogo político local, a Pública fez um levantamento inédito sobre os candidatos mais votados naquelas sessões eleitorais, com foco especial nos cargos de vereador e deputado estadual. A Pública constatou que, em 2018, Flávio Bolsonaro foi o senador mais votado em Rio das Pedras, com 8.729 votos, o equivalente a 17% do total. Historicamente, porém, a performance eleitoral da família do presidente não foi expressiva naquela região. Na disputa para cargos do parlamento, a melhor votação foi em 2016, quando seu irmão Carlos Bolsonaro, PSL, foi o sétimo vereador mais bem colocado por aquelas urnas, com 399 votos, 1,5%. O patriarca, Jair Bolsonaro, PSL, teve sua melhor performance na disputa pelo cargo de deputado federal na eleição de 2014. Na ocasião, foi o quarto mais votado em Rio das Pedras. O atual presidente obteve então 623 votos, 2%. Tanto em 2010 como em 2014 o ex-deputado Eduardo Cunha, MDB, liderou essa disputa. Desde 2010, o jogo eleitoral foi liderado principalmente pela família Brazão, tradicional grupo político da Zona Oeste. Conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira, que apura tentativas de atrapalhar a elucidação do homicídio de Marielle Franco, PSOL, e Anderson Gomes. O levantamento revela também candidatos ligados à milícia e outras práticas criminosas, como assassinatos. Em janeiro, por meio da Operação Intocáveis, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, prenderam milicianos de Rio das Pedras, acusados de extorsão, homicídios e fraudes imobiliárias utilizando a associação de moradores do local. Um dos principais líderes identificados é o ex-policial Adriano Magalhães da Nóbrega, cuja mãe e cuja esposa trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, ALERJ. Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, órgão do MPRJ que liderou a Operação Intocáveis, Simone Sibilio diz que as prisões de janeiro não significaram o fim das investigações. Pelo contrário, a investigação prossegue com fato material, inclusive para aprofundar a possível relação com agentes públicos, por conta do material apreendido e das novas denúncias recebidas desde então. Demos um duro golpe naquela organização, mas temos preocupação que novas lideranças possam surgir ou que o tráfico da Cidade de Deus vá para lá, comenta a promotora. Flávio também concedeu a medalha Tiradentes, mais alta honraria da casa, a Adriano e a outro miliciano denunciado pelo MPRJ. Hoje, Adriano está foragido da justiça e é suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, PSOL. Miliciano chegou a obter 75% dos votos da região. Em levantamento municipal, a partir do censo de 2010, Rio das Pedras já aparecia como a terceira maior favela da cidade, com mais de 63 mil de habitantes. Já a Associação de Moradores sustenta que o número está em torno de 140 mil. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral TSE registrou 35.006 eleitores nas sessões eleitorais atribuídas a Rio das Pedras. Entretanto, os números podem ser ainda maiores, considerando a expansão imobiliária na região e a ausência de delimitações oficiais do local enquanto bairro. Oficialmente, a favela horizontal de Rio das Pedras se espalha entre Itangá, Jacarepaguá e Anil. Rio das Pedras é tido como berço de uma das mais antigas milícias do Rio de Janeiro, que atua desde os anos 1970. Há mais de 26 anos, o sociólogo José Cláudio Souza estuda as milícias.
Ele explica que o domínio mais direto sobre os votos da região onde atuam é uma das inovações dessas organizações em relação a outros grupos criminosos. Eles fazem um controle dos títulos eleitorais das áreas, quantidade de votos de cada região e passam a vender estes votos, comenta. No ano passado, autoridades fizeram um mapeamento oficial que identificou 300 currais eleitorais, entre eles Rio das Pedras, controlados pelo tráfico ou pelas milícias na cidade. O problema é antigo. 10 anos antes, nos idos de 2008, a LERJ criou uma comissão parlamentar de inquérito CPI, para investigar as milícias, após jornalistas que cobriam o tema terem sido sequestrados e torturados. As conclusões já apontavam para a influência das milícias no poder público, inclusive por meio de candidaturas próprias. Segundo o relatório final da CPI, a concentração de votos por local em eleições proporcionais, como a de deputados estaduais e vereadores, chega normalmente a cerca de 10% quando não há currais eleitorais. Assim, foi adotado o índice de 15% como marco definidor de um padrão muito elevado de concentração de votos, o que poderia ser um indício de currais eleitorais ou, no caso, de controle pelas milícias. Sob esse aspecto, a concentração de votos em Rio das Pedras impressiona. Impulsionado por sua atuação na comunidade via associação de moradores e pela transferência dos títulos de eleitor dos moradores imigrantes nordestinos, Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras, se lançou candidato a vereador em 2004. Na ocasião, Nadinho conseguiu 75% dos votos de Rio das Pedras e foi eleito, mas sua ascensão política teve um final trágico. Em uma investigação em 2006 sobre outros criminosos, o MPRJ apontou que Nadinho e outros moradores passaram a integrar um grupo paramilitar armado, uma milícia, em Rio das Pedras ainda no final dos anos 1990. A CPI das milícias, em 2008, Nadinho confirmou a existência de milícia na sua comunidade, mas à época negou fazer parte dela. O xadrez das milícias de Rio das Pedras. Em fevereiro de 2007, outro líder local e antigo parceiro de Nadinho foi assassinado. O inspetor policial Félix Tostes foi executado dentro de seu carro, alvejado com mais de 40 disparos. No final do ano, Nadinho foi indiciado como mandante do crime, e, posteriormente, a CPI o apontou como ex-líder da milícia de Rio das Pedras. Antes disso, porém, em maio de 2007, como vereador, Nadinho recebeu a medalha Tiradentes na LERJ. O autor da homenagem foi o deputado Natalino, ex-policial preso no ano seguinte sob acusação de liderar a milícia Liga da Justiça, que também atua na Zona Oeste. Por sua vez, Nadinho também homenageou Natalino com a medalha Pedro Ernesto, a comenda dos vereadores da cidade. Em 2008, um delegado da Polícia Civil afirmou à CPI que ambos, Nadinho e Natalino, fizeram uma parceria para eliminar Félix Tostes e ampliar domínios sobre Rio das Pedras. Porém, de acordo com o delegado, outros criminosos fiéis a Félix assumiram o comando e isolaram Nadinho. Entre eles, estaria Beto Bomba, que mais recentemente comandava a Associação de Moradores de Rio das Pedras e foi um dos milicianos denunciados na Operação Intocáveis. No relatório da CPI, Nadinho aparece como ex-líder da milícia de Rio das Pedras, enquanto Beto Bomba e outros figuram como mandantes à época. Além de 6 nomes de prováveis lideranças da milícia em Rio das Pedras, a CPI incluiu 8 nomes de laranjas, em especial familiares dos envolvidos. Nadinho apoiou Rodrigo Maia. A CPI na LERJ, Nadinho confirmou a existência de milícia em Rio das Pedras, mas negou fazer parte dela. Tanto Nadinho como Natalino eram filiados ao PFL, posteriormente renomeado DEM. Era o partido de Cesar Maia, que durante seu terceiro mandato como prefeito do Rio, entre 2005 e 2008, chegou a dizer que preferia as milícias ao tráfico. Durante o segundo mandato de Cesar Maia, foi assinado, sem licitação, um contrato de R$225 mil com a Associação de Moradores e Amigos de Rio das Pedras, a MARP, cobrindo a prestação de serviços de assistência educacional e nutricional para a manutenção de creches no local entre 2013 e 2004. Na época, de acordo com a apuração da Pública, Nadinho presidia a associação. O DEM é o partido de seu filho, Rodrigo Maia, que comanda hoje a Câmara dos Deputados em Brasília. O CPI, Nadinho declarou ter apoiado a candidatura de Rodrigo Maia a deputado federal. Em 2006, ele foi o segundo deputado federal mais votado em Rio das Pedras,
com 5% dos votos. O domínio da família Brazão. Durante o depoimento à CPI, Nadinho citou nomes de policiais envolvidos com a milícia na sua comunidade e disse que, a partir de então, sua vida estava em risco. Dito e feito, em 2009, cerca de 6 meses depois, ele foi executado, na zona oeste do Rio de Janeiro, com mais de 10 tiros. Após a morte de Nadinho, o sobrenome Brazão passa a se destacar entre os campeões de votos em Rio das Pedras. Antes disso, entre 2004 e 2010, os resultados das urnas mostram uma performance tímida da família. O melhor resultado havia sido em 2006, quando Domingos Brazão, MDB, conseguiu 2% dos votos e foi eleito deputado estadual. Depois, porém, o jogo mudou. Nas disputas para deputado estadual, em 2010 e 2014, Domingos foi de longe o candidato com melhor performance eleitoral por aquelas urnas, recebendo quase 30% do total de votos da região para o cargo. Já em 2012 e 2016, seu irmão Chiquinho Brazão, MDB, venceu ali todos os vereadores concorrentes, mas concentrou menos votos que Domingos, angariando aproximadamente 15% do total. Na última eleição, Pedro Brazão Paraná se candidatou pela primeira vez e se elegeu deputado estadual, com a segunda melhor votação em Rio das Pedras. Dessa vez, foram 1.547 eleitores, ou 6% do total. Pedro é cunhado de Domingos Brazão e, em 2018, perdeu a liderança para a candidata Cleusa Preta Loira Paraná, do mesmo partido, moradora do local que obteve 7% dos votos. A atuação eleitoral da família Brazão em Rio das Pedras foi citada por Nadinho e aparece brevemente no relatório da CPI, quando ele trata das relações políticas nos redutos controlados por milicianos. Além de Domingos Brazão, ele nomeou outros candidatos, como Álvaro Lins, PMDB, ex-deputado estadual e ex-chefe da Polícia Civil. Em entrevista pública, Cleusa Preta Loira, que apoiou Nadinho e acompanhou as campanhas políticas em Rio das Pedras desde os anos 2000, afirmou que nunca houve uma relação efetiva entre Brazão e Nadinho. Pelo contrário, ele, Brazão, nem entrava lá, afirma. Confirmando os dados levantados, segundo ela, foi a partir de 2010, já após a morte de Nadinho, que a família Brazão passou a ter maior protagonismo eleitoral na comunidade. Segundo o documento final da CPI, a milícia do bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte, também teria influência política sobre a família Brazão. À época deputado, Domingos Brazão não prestou depoimento, mas solicitou a gravação de todas as audiências feitas pela comissão. Domingos Brazão é filho de portugueses, mas nasceu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele mantinha um centro social com seu nome na região, que foi fechado em 2010 pelo Tribunal Regional Eleitoral por ser usado para fins eleitorais. Entre outras coisas, os fiscais encontraram ali cadeiras de rodas com a marca do Sistema Único de Saúde, SUS, e registros de dados eleitorais de moradores. Por causa desse evento, ele chegou a ter seu mandato cassado em 2011, mas a decisão foi revertida no TSE. Domingos não só permaneceu no cargo como foi reeleito. Em 2015, foi escolhido pelos deputados da Ler como um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, tendo seu nome ratificado pelo ex-governador Pezão. Enquanto ocupava o cargo, em abril de 2017, Domingos Brazão foi preso com outros conselheiros em um dos desdobramentos da Lava Jato, sob acusação de receber propina de empresas. Não foi a sua primeira vez atrás das grades. Com 22 anos, Domingos Brazão foi preso por assassinato, mas foi solto após a justiça ter decidido que ele agiu em legítima defesa. Em 2017, ele ficou pouco mais de uma semana preso. Atualmente, Brazão aguarda em liberdade julgamento dos processos por corrupção. Procurados pela Pública, os membros da família Brazão não responderam às tentativas de contato. Mesmo com Domingos afastado da vida pública, a família Brazão continua se expandindo politicamente. E, em 2018, garantiu uma cadeira na Ler e outra na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na última eleição, Chiquinho Brazão foi eleito deputado federal pelo Partido Avante. Em apenas 2 anos, desde sua eleição anterior, em 2016, quando se tornou vereador pelo Rio de Janeiro, sua declaração de bens aumentou de R$ 2,3 milhões para R$ 3,4 milhões, mais de R$ 1 milhão.
Já o cunhado Pedro Brazão declarou 1,9 milhão de reais em bens durante a candidatura que o tornou deputado estadual em 2018. Apesar da migração recente de Chiquinho para o Avante, a família Brazão é tradicionalmente ligada ao MDB, partido que, ao lado do PFL, DEM, concentrou quase metade dos votos de Rio das Pedras para vereador e deputado estadual na última década. O MDB também esteve à frente da prefeitura e do governo do estado do Rio de Janeiro, além de comandar a Alerj. Outro candidato do MDB bem colocado em Rio das Pedras foi o vereador eleito Iago Carribeiro, sexto mais votado em 2016, com 1,6% dos votos totais. Ele é filho e sócio do economista Jorge Luiz Ribeiro, preso em 2018 e acusado de ser o operador financeiro do esquema de propina de Jorge Piccioni, ex-presidente da Assembleia Estadual e conhecido cacique do MDB no Rio. Da CPI das milícias ao caso Marielle Franco. A CPI das milícias reuniu também informações sobre grupos milicianos de regiões próximas a Rio das Pedras, como a favela Gardenia Azul. Ex-presidente da Associação de Moradores do local, o sargento bombeiro Cristiano Girão foi apontado como suposto líder da milícia ali. Segundo o relatório da CPI, documentos oficiais mostrariam que Girão chegou a assassinar um morador da comunidade em 2004. O motivo seria o fato de ele ter se recusado a colocar em sua casa propaganda política do então candidato a vereador. Em 2008, pouco depois de eleito vereador, o segundo mais votado em Rio das Pedras, com 5% dos votos Girão foi indiciado pela Polícia Federal por extorsão e lavagem de dinheiro. Na denúncia feita pelo MPRJ, ligações interceptadas na Operação Intocáveis mostram animosidade entre a milícia de Rio das Pedras e a de Gardenia Azul. Depois de preso em 2009 por acusação de envolvimento com a milícia, só há notícias de Girão ter retornado à sede do Legislativo Carioca em março do ano passado, uma semana antes do assassinato de Marielle Franco, conforme revelou o site The Intercept. Segundo o site, o miliciano passou pelo 7º andar do prédio, onde fica o gabinete de Chiquinho Brazão, MDB. No ano passado, seu irmão Domingos Brazão foi convocado a prestar explicações nas investigações do caso Marielle. Isso porque uma das testemunhas do caso teria relações com Gilberto Ribeiro da Costa, ex-assessor parlamentar de Domingos na Alerj. De acordo com ela, o vereador Marcelo Siciliano, PHS, seria o possível mandante de execução que resultou na morte de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Contudo, os investigadores já suspeitavam da testemunha por possíveis disputas políticas dos grupos da região. Em fevereiro de 2019, novas investigações da Polícia Federal enfraqueceram as suspeitas sobre Siciliano. Na Zona Oeste, Siciliano e a família Brazão são tidos como adversários políticos, por disputarem votos. Na eleição passada, por exemplo, enquanto Chiquinho Brazão pedia para si os votos para deputado federal, Marcelo Siciliano apoiou outro candidato, Tio Carlos, que acabou não conquistando o cargo. Depois da morte de Nadinho, o único político a acompanhar seu enterro foi o então vereador Carlos Alberto Lavrado Copelo, o Tio Carlos, que mantinha com ele um projeto social para crianças, conforme relatou a imprensa à época. Ele se elegeu vereador em 2008 pelo DEM. Em 2012, Tio Carlos foi reconduzido à Câmara dos Vereadores. No cargo, votou a favor da cassação de Deco Paraná, vereador acusado de comandar a milícia da Praça Seca, também na zona oeste da cidade. 2 anos depois, na eleição seguinte, Tio Carlos subiu um degrau e conquistou uma vaga na Alerj pelo Solidariedade, SD, o mesmo partido do ex-policial Geiso Pereira Turcas, que em 2016 foi citado em depoimentos à CPI das milícias como participante regular do encontro semanal da cúpula da milícia de Rio das Pedras. Geiso foi um dos políticos indiciados por extorsão e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal em 2008, junto com Girão. Entre 2012 e 2016, Tio Carlos e Geiso tiveram boa performance em Rio das Pedras, ficando atrás apenas da família Brazão nas disputas eleitorais. Na corrida para a Alerj, Tio Carlos conseguiu 6% dos votos de Rio das Pedras em 2012 e 5% em 2014. Já Geiso levou 9% dos votos dali em 2016, mas teve a candidatura indeferida com base na lei da ficha limpa. Quando concorreu, Geiso declarou ter mais de R$1 milhão em bens, sendo R$425 mil em dinheiro vivo.
Ele era proprietário do Castelo das Pedras, uma tradicional casa de shows da região, e já fora eleito vereador em São Gonçalo pelo PDT. Mais conhecido como Geiso do Castelo, ele foi um dos indiciados pela CPI das milícias e, em 2015, foi expulso da Polícia Militar. A Pública solicitou ao PMERJ esclarecimentos sobre o desligamento do ex-policial, mas não obteve resposta. Milicianos interferem nas campanhas eleitorais, segundo pesquisadores. O impacto eleitoral das milícias foi analisado em um artigo de 2015 dos cientistas políticos Daniel Hidalgo e Benjamin Lessing. Eles estudaram a influência política das milícias entre 2002 e 2006, em especial nas candidaturas de membros das forças policiais, e concluíram que os milicianos usaram o controle territorial para se elegerem ou puxarem votos para aliados. Hidalgo é professor de ciência política no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e Lessing leciona a mesma disciplina na Universidade de Chicago, ambos nos Estados Unidos. No estudo, disponível online, eles mostram um aumento de quase 50% dos votos em candidatos de forças de segurança nas comunidades dominadas por milícias. Nas eleições analisadas pela Pública em Rio das Pedras, 2018 foi a única em que a concentração de votos do candidato mais popular ficou significativamente abaixo da margem de 15%, apontada como possível indício de curral eleitoral pela CPI das milícias. Pela primeira vez, em Rio das Pedras, os votos nulos ou em branco superaram as candidaturas para o parlamento estadual ou municipal. Na eleição de 2018, 25% dos eleitores dali optaram por anular ou votar em branco. No levantamento histórico dos mais votados, aparecem também partidos identificados à esquerda, mas com menos força. O PT teve as candidaturas de Robson Leite, que ficou entre os 5 melhores em 2008, 2010 e 2018. Relator da CPI das milícias, que investigou os grupos criminosos da região, Marcelo Freixo, PSOL, foi o terceiro deputado mais votado em Rio das Pedras em 2014. Naquela eleição para a LERJ, ele conseguiu 847 votos nominais na região, ou 3% do total. Já a votação de Marielle Franco não se destacou em Rio das Pedras. Dos mais de 46 mil votos que tornaram Marielle vereadora, apenas 101 foram registrados nas urnas de Rio das Pedras. O equivalente a apenas 0,4% do total daquela área. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News, Carioca News e Facção News. Sigam e curtam a página nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Curtam a página Favelas News. Se inscrevam no canal Rio de Janeiro News. Desde que vieram à luz novas informações sobre as organizações criminosas chamadas de milícias, como o fato de que Flávio Bolsonaro, PSL e RJ, empregou parentes e homenageou um miliciano do complexo.